Reunir fora da religião sem qualquer formalismo. W. Lee. Mensagem 1. Reunir fora da religião sem qualquer formalismo. Todas as reuniões solicitadas pelo Senhor, designadas por Ele, e frequentadas por Ele, deu-se fora da religião e sem qualquer formalismo. Devemos conhecer o pano de fundo, temos que saber qual era a situação naquela época. Todos os discípulos eram judeus, pessoas piedosas. Eles tinham o templo, e esse era o lugar onde eles deveriam se reunir para adorar a Deus. Todo o povo de Deus, de acordo com a religião, ia ao templo se reunir e adorar, oferecer sacrifícios, observar os rituais e manter a tradição. Este era o pano de fundo e o ambiente deles naquela época. Vocês haviam percebido isto? Todas as reuniões que Jesus solicitou, designou e frequentou estavam absolutamente fora daquela religião e não tinha nada a ver com suas formalidades. Essas reuniões eram realmente informais. Elas estavam totalmente separadas da religião. Hoje, em princípio, estamos na mesma situação que aqueles discípulos do início. Temos também hoje um pano de fundo religioso com os templos, rituais e formalismos. O que faremos? Eu lhes digo, a religião para nós deve ser coisa do passado. Quando Jesus ressuscitou, a religião acabou. Com a ressurreição, não há necessidade de qualquer religião, porque temos o Cristo vivo. Talvez você pode perguntar, e quanto ao templo? O Cristo vivo é o templo vivo. O templo físico era apenas uma fotografia da realidade. Se um amigo íntimo ou um parente seu não estiver com você, você poderá querer ter uma foto dele ou dela. Mas se a pessoa viva estiver em sua presença, que necessidade há de se ter uma fotografia? Antes de Jesus vir pessoalmente e ressuscitar, o povo de Deus precisava do templo. Mas agora o templo vivo está aqui. Cristo como o templo vivo está aqui. E quanto às ofertas, a oferta pela transgressão, a oferta pelo pecado, a oferta pacífica, a oferta de manjares e a oferta queimada. Todas essas, simplesmente, são fotografias dos diferentes aspectos de Cristo. Hoje Cristo está aqui. Cristo é todo tipo de oferta. Considerando que Ele está aqui, que necessidade temos das fotografias? Considerando que o Cristo ressurreto está aqui, não precisamos de qualquer religião, formalismos ou rituais. Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo o que necessitamos. Mas saber algo é uma coisa, e praticá-la em realidade é totalmente outra. Pedro, João e todos os discípulos estavam tão claros de que Cristo havia ressuscitado e eles já não precisavam de religião. De acordo com a maneira que Cristo os reuniu, o exemplo já estava estabelecido. Mas vocês percebem que até mesmo no dia de Pentecostes os cristãos primitivos ainda iam para o templo? Isso era, de certo modo, um tipo de ofensa ao Senhor. Digo a vocês, esta foi a razão pela qual em 70 depois de Cristo, não muito tempo depois da reunião deles no templo, o Senhor enviou o exército romano para destruir o templo, para livrar todos eles da prática religiosa. O Senhor Jesus deixou tão claro aos seus discípulos a questão de como se reunir. Todas as suas reuniões com eles eram absolutamente separadas da religião, e ainda assim continuaram frequentando o templo. Claro que, por um lado o Senhor não é tão estreito, mas por outro lado isso era uma espécie de mistura. Até mesmo em Atos 21, após o apóstolo Paulo ter escrito a epístola aos Romanos e aos Gálatas, ele subiu para Jerusalém, e Tiago e todos os anciões o aconselharam. Veja você, irmão, quantos judeus crentes aqui guardam a lei e observam os rituais da velha religião. Nós o aconselhamos que faça o mesmo. Temos que perceber que o que Paulo fez não foi correto. Isso era uma espécie de degradação do exemplo do Senhor. O Senhor estabeleceu alguns exemplos, mas os discípulos logo os esqueceram. É realmente difícil abandonar a velha religião. É realmente difícil abandonar seus rituais e formalismos. Às vezes estas coisas estão em nosso próprio sangue. Considere a maneira que o Senhor reuniu com seus discípulos após sua ressurreição. Nenhuma destas reuniões foi estabelecida na velha maneira religiosa.
Às vezes, por medo dos judeus, eles fechavam as portas e se reuniam numa atmosfera de frustração. Então, de repente, o Senhor Jesus veio e se levantou no meio deles. Veja na Bíblia. João 20, versos 19 ao 29. Às vezes o Senhor encontrava os seus discípulos na praia, enquanto eles estavam numa condição apóstata. O Senhor tinha lhes dito que ficassem em Jerusalém, mas desertaram para o mar. Ele reunia com eles de qualquer maneira. O Senhor Jesus estava lá na praia como o verdadeiro templo. Veja na Bíblia. João 21, versos 1 ao 22. Às vezes o Senhor os reunia no monte. Veja na Bíblia. Mateus 28, versos 16 ao 20. Vocês veem, não havia nenhuma forma. As reuniões eram absolutamente separadas da religião. Qual é o significado disso para nós hoje? É isto. As reuniões que precisamos ter são reuniões que estão absolutamente fora do cristianismo de hoje. Como devemos nos reunir? Devemos nos reunir fora da religião, fora do cristianismo, sem qualquer formalismo. Nós ainda somos muito religiosos, muito formais. Toda nossa religião e formalismo devem ser tratados. Por que temos que estabelecer e manter tantos formalismos? O Senhor Jesus não estabeleceu nenhum formalismo. Que o Senhor seja misericordioso a nós. Estas reuniões no final dos 4 evangelhos e no começo do livro de Atos foram as primeiras reuniões das igrejas. Portanto, aqui temos o princípio estabelecido para a maneira de nos reunir. Devemos nos reunir fora da religião, sem qualquer formalismo. Jesus é o Senhor.